Aí foi feito um outro reparo de novo e durou pouco tempo, né? Naquele conserta, só conserta e não avalia a causa daquela quebra, né? Uma das ferramentas que a gente pode utilizar para isso, na verdade, são duas, né? Mas vamos falar mais sobre o Ishikawa, hoje, diagrama de Ishikawa, ou mais conhecido popularmente como espinha de peixe, né? Que tem o formato de uma espinha de preto, uma espinha de peixe, né? Então, nós vamos falar um pouquinho de história primeiro, né? Antes de eu explicar aqui mais ou menos cada coisa, né? Então, gente, ó, vamos lá. Então, gente, ó, né? Quem inventou o Chicago foi um japonês, né? O nome já diz, lá em 1943, né? Mais ou menos, né? Ele observou o seguinte, né? Que é, não quer dizer que o diagrama ele vai resolver todos os problemas, tá? Ele vai resolver tudo, né? Mais ou menos 95% das situações de falha no ambiente fabril, ele é passível de utilizar, tá? Então, tipo, Voice month? oi? Tá. Vou considerar que foi só um erro de microfone. Então, a gente já fala sobre isso hoje, né? Então, aqui tem uma pequena... A gente vai falar, basicamente, o efeito, né? Ele tem um efeito de alguma coisa, o efeito de uma quebra, o efeito de um superaquecimento, né? E quais são as causas disso, né? E, consequentemente, você consegue solucionar esse problema, né? Então, a gente vai lá, basicamente, pessoal, bem sucinto, tá? Eu vou passar esse material bem, eu uso ele porque ele é bem, não é resumido, a palavra certa, é bem direto, né? Não tem muita conversinha. Então, gente, um diagrama de causa e efeito, né, é composto por essa forma, né? Tem uma linha central onde você coloca o efeito e as causas você coloca cada categoria, que a gente vai virar as categorias padrões, e você puxa ali a causa, né? Então, nós temos lá um cabeçalho, que é o problema principal a ser analisado, né? Por exemplo, superaquecimento no rolamento da bomba tal. Isso é um problema. Tá? O efeito, né? Qual que é o efeito? O efeito é que essa bomba tá quebrando, está tendo um custo com mão de obra, um custo com manutenção, né? Então, por que que não tá, esse rolamento não está suportando a vida útil dele normal? No eixo central, que é o eixo verde, né? Ali, 3, né? É uma flecha horizontal desenhada de forma a apontar para o efeito. Então, é só uma linha que aponta para o efeito lá. Tá? Então, ó, deixa eu pegar aqui tem um desenho aqui em algum lugar, peraí. Não, pior que fechou. Vou ter que abrir de novo depois. Tá. Categoria, né? Então, as categorias, pessoal, são padronizadas. A gente vai ver agora, tá ali a categoria 4, né? Categoria, são várias, né? Não é a gente que inventa as categorias, né? Ou quem inventou o método Ishikawa, né? Esse japonês, ele já colocou as possíveis categorias dependendo do lugar e da situação que é o seu problema, né? O que você tem que colocar é a causa, né? A causa pode mudar, né? Que é o item 5. Causa potencial dentro de uma determinada categoria. Então, dentro de uma categoria, tem uma causa. A subcausa a gente vê depois. Né? Então, por que a gente tem que usar? Né? Por que eu estou passando? Isso aqui eu estou passando porque tem lá dentro das capacidades técnicas de um técnico eletromecânico, além de saber soldar, saber tornear, saber trocar rolamento, saber alinhar, saber de tudo isso, né? Ele tem que ter a capacidade do quê? De solucionar problemas, né? Achar soluções, a capacidade intuitiva, né? A capacidade analítica de um problema, né? Conforme eu disse, é muito fácil formar um mecânico, tá? Um mecânico lá do dia a dia, né? Um técnico ele sempre tem mais capacidades e mais conhecimento sobre todas as ferramentas que ele pode usar no dia a dia. Então, por quê, né, que a gente usa? Identificar as informações a respeito de causas do problema, né? Paragonizar e documentar potenciais causas, né? Indicar um relacionamento de causa, né? E reduzir a tendência. O que é uma tendência, pessoal? Tendência é tipo assim, ó,
o Brasil tem uma tendência a ir bem na Copa, né? Porque em toda a Copa, o Brasil, pelo menos, passa da primeira fase e chega nas quartas lá. Então, é uma tendência. Nós sabemos que é bem provável que isso aconteça numa Copa do Mundo. E isso é uma tendência, né? Por exemplo, nós sabemos, tá, que um rolamento tem a tendência de durar tanto tempo, né? É como se fosse um cronograma que a gente acha que vai durar. Por exemplo, a gente faz uma manutenção de uma máquina, nós imaginamos que aquilo vai durar um tempo assim, né? Benefícios, né? Tudo é bom, tudo é ruim, né? Benefícios, né? Ajuda a enfocar, tá? Foco. O aperfeiçoamento do processo. Então, ó, toda vez que você tem um problema e você usa essa falha, esse problema não pode ser nem tão grave, né? Mas você está aperfeiçoando o seu processo, seja o processo de manutenção, seja um processo administrativo, seja um problema que você tem. Eu, por exemplo, vou fazer um comentário, né? Na verdade, eu não parei para ler ainda, mas eu já reparei o seguinte, que vocês têm aquele programa lá como assim, o que te impede, né? O te impede lá, né? Que tem eu vi vários lugares isso escrito lá que é, é uma, é uma ferramenta muito parecida com essa aqui, tá? Tipo assim, até mais simples de lidar no dia a dia do que essa, tá? Né? Só que vocês vão observar que essa, para nossas atividades industriais, assim, ela é mais interessante. Mas a resolução de problemas, né, pelo que eu percebi, a empresa já incentiva através desse programa. Eu vou falar assim porque eu não sei exatamente como funciona, tá? Prever uma estrutura para brainstorming. Pessoal, o que é brainstorming, tá? Isso é um nome bonito aqui. Brainstorming, pessoal, se a gente for jogar isso no tradutor, chama-se tempestade de ideias. Tá? Tempestade de ideias. Brainstorm, pessoal, é quando você junta algumas pessoas numa sala, né, para resolucionar um problema, né? E a principal regra de um brainstorm, né, é o seguinte, que não existe ideia ruim, não existe comentário ruim, não existe, não é um lugar de julgamentos. Tá? Por mais, não é um lugar de julgar dentro de um brainstorm. Então vamos imaginar o seguinte, nós vamos fazer um brainstorm aqui de alguma coisa. Aí alguém fala assim, fala uma coisa nada a ver com aquilo. Cara, nós sabemos, a maioria das pessoas percebeu que não tem nada a ver. Mas aquilo lá é desconsiderado. É considerado que ele deu uma sugestão, ele participou do processo. Beleza? Então, é isso. Então, isso é um brainstorm. Envolve todos os colaboradores da organização. Pessoal, é lógico que quando nós focamos aqui nessa parte, nós estamos falando da parte da manutenção elétrica, manutenção mecânica, independente da área civil, tá? Só que quando você tem um problema, né, um problema mais assim amplo, você pode chamar todas as pessoas envolvidas. Por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo. Não é porque é um problema mecânico que a produção não pode estar presente, né? Ou a liderança do setor, né? Tem, por exemplo, na área onde vocês trabalham, tem a caldeira, né? Moenda, refinaria, né? Destilaria, desculpa. Então, não quer dizer que tem um problema mecânico que você vai chamar mecânico. Né? É um dever que todas as pessoas que estão envolvidas no processo daquela organização sejam ouvidas, né, nesse brainstorming aqui, para a elaboração do diagrama. Como se faz um diagrama? Né? Então, nós temos 3 tipos de diagramas do mesmo diagrama. Né? O diagrama de causa e efeito pode ser dispersão, classificação dos processos. Né? Então, nós temos a análise de dispersão. O que é? É construída colocando-se causas individuais dentro de cada categoria de causa principal. E, em seguida, pergunta-se por que essa causa acontece. Então, quando você tem... Né, e a outra? Utiliza as etapas principais do processo em lugar das categorias de causas principais. Né? Geralmente, nós utilizamos a análise de dispersão. Tá?
Levante as causas necessárias para criar esse diagrama, escolhendo um desses métodos. É o brainstorm, que eu já expliquei, sem qualquer preparação prévia. Pessoal, não é assim que funciona, tá? Ó, você mandar um e-mail, tipo assim, lá, convocando umas 10 pessoas com data marcada, com dia marcado, com o tema. Ah, vamos avaliar o problema da moeda. É um exemplo, tá, gente? Não é assim que funciona. A pessoa tem que chegar lá no brainstorm sem saber o que vai ser falado, tá? Eu não tem que estudar em casa, entendeu? Para levar. Você não tem que sair com a solução já de casa para entregar. Folha de verificação, com base em dados coletados pelos membros do grupo antes da reunião. Então, tem essas duas opções: brainstorm ou folha de verificação. Então, você vai fazer o seguinte, né? Você vai construir lá, a gente vai fazer um exemplo, depois nós vamos fazer na nossa área, para vocês entenderem, tá? Construa o diagrama, né? Então, a gente vai numa folha de papel, você vai construir, né? Colocando o enunciado do problema e uma caixa do lado direito. Então, ó, problema principal a ser analisado. Efeito, né? Exemplo, tá, gente? Os pães, né, demoram a ser entregues na quarta e na quinta-feira. Então, essa empresa aqui, né, tem um problema que os pães na quarta e na quinta-feira somente, né, os pães demoram a ser entregues. É importante certificar que todos estão de acordo com o enunciado do problema. Lembrando, tá? Quando o problema, todo mundo tem que concordar com o problema. Por exemplo, nesse caso, pessoal, nós estamos avaliando as quartas e quintas-feiras. Se fosse assim, ó, os pães demoram para serem entregues. Quer dizer que todo dia demora para ser entregue. É um problema diferente. Tá? Então, todo mundo tem que concordar. Por exemplo, vamos para a nossa área aqui. O, a, um, os mancais de uma esteira transportadora de vocês estão ficando, estão superaquecendo. Beleza, isso é um problema. Agora, se você colocar assim, os mancais de tal equipamento estão superaquecendo por falta de lubrificação. É uma outra situação, que nós vamos falar de lubrificação. Então, é muito importante que todo mundo concorde com o tema do problema. Né? Então, eu quero que isso fique claro aqui, tá? Muito bem, fez a linha, né? Fez aqui o efeito, né? E vai colocar as entradas. As entradas, pessoal. Né? Estabeleça categorias, né? Que são as categorias legal, principais ou as principais etapas do processo de produção ou de serviço. Geralmente, pessoal, na nossa área, nós podemos colocar as categorias principais que dá certo. Eu vou te mostrar aqui no próximo já. Então, você vai fazer essas setinhas aqui, ó. Né? E vai colocar aqui, ó. Geralmente vai fazer bem grandes aqui, né? Vamos lá, agora isso aqui é importante. Seja flexível quando as espinhas de causa principais utilizadas. As principais, pessoal, são isso aqui, ó. Então, no nosso caso aqui, ó, em um processo de produção, né, as categorias tradicionais são máquinas, que correspondem a equipamentos, qualquer equipamento, uma máquina. Método, é como o trabalho é feito. Como que é feito aquele trabalho? Por exemplo, se a gente for levar para nossas últimas aulas, né? O método de como é alinhado, como é feito o alinhamento. Entendeu? É feito desse jeito nessa empresa. Então, esse é o método, então, né? Como o trabalho é feito. Materiais, componentes, matéria bruta, não são as peças, vamos falar assim. Pessoal, nós, fator humano. Todo fator humano envolvido. Essas aqui, pessoal, quando é serviço, né? Nós temos diretrizes, procedimentos, instalações, pessoal também, né? Então, essas 4 primeiras aqui, nós vamos utilizar sempre. Essas aqui, nem tanto. E essas 2 aqui também vamos utilizar sempre. Então, padrão, pessoal, nós vamos utilizar, são todas com M. Lembre-se disso, pessoal. Ó, máquinas, métodos, materiais, pessoal, mão de obra. Vamos tirar o pessoal e botar mão de obra. Né? Meio ambiente e medidas. Todos têm M. Todos começam com M. Né? O que é o meio ambiente? Corresponde a edifícios, logística, espaço, né?
E as medidas? Calibração, coleta de dados. Né? Medidas tem a ver com o que pode ser medido, palpável, tá? Não existe um conjunto ou número padrão. Faça com que elas estejam de acordo com o seu problema. Então, lembrando, não quer dizer que todas essas categorias vão estar no seu processo, no seu problema. Né? Você vai identificar lá que talvez, por exemplo, meio ambiente não tem nada, não está afetando o problema. Então ele não precisa ser colocado. Então aqui, ó, no nosso exemplo, né, coloca as causas resultantes do brainstorm. Ó, no nosso exemplo lá, que os pães demoram a serem entregues nas quartas e quintas-feiras, né, ele utilizou máquinas, equipamentos, mão de obra, métodos e materiais. Ele identificou que isso aqui já daria, não teria outro. Né? Aí você vai colocar a partir de máquinas e equipamentos. Pessoal, o que pode influenciar em máquinas e equipamentos para que os pães demoram a ser entregues nas quartas e quintas? Aí eu botou aqui, ó, fornos muito pequenos. Né? Veículo com problema. Né? Então, nas quartas e quintas-feiras, talvez o veículo está com problema, alguma coisa assim. Né? Métodos. Tratamento ruim para pedidos grandes. Tá? Talvez às quartas e quintas-feiras nós temos pedidos maiores, né? E não é feito um planejamento, né, melhor esses pedidos grandes. Né? Por isso há um atraso em todos os pedidos. Né? A entrega é ruim. Tá? De novo, procedimento de entrega, a logística de entrega é ruim. Tá? Mão de obra. Os motoristas se perdem. Né? Culpa do motorista. Né? Então, é por isso que atrasa. Né? Aqui é como ele faz a sua rota, por exemplo, e aqui é que ele se perde. São duas coisas diferentes, tá? Funcionário falta. Nas quartas e quintas-feiras, né? Na quarta-feira o pessoal bebe por causa do jogo e na quinta o pessoal não vai trabalhar. E para o último aqui, materiais, né? Faltam ingredientes, né? Nas quartas e quintas-feiras, né? Falta ingrediente. Tá, vamos lá. Para cada causa enumerada a espinha, faça repetidamente uma das seguintes perguntas. Então, ó, você botou uma causa aqui, ó. Botou isso aqui. Aí você tem que fazer a pergunta. Por que isso acontece? Né? Na causa falta ingredientes, as causas básicas seriam encomendas mal feitas, uso inadequado do espaço e assim por diante. Então, não é só colocar aqui, funcionários faltam. Mas por que eles faltam? Por que isso acontece? Tem que ser feito. Né? O que poderia acontecer? Na categoria falta ingredientes, essa pergunta levaria a uma compreensão maior do problema, tal como caixas, massa preparada e assim por diante. Né? Então, aqui, por exemplo, é assim, mas podia ser como? Como é que podia ser? Né? E, por último, né, para cada causa mais profunda, continue a incentivar um entendimento maior, mas saiba quando parar. Uma regra geral é que para fazer perguntas quando uma causa for controlada por pessoa administrativa de nível acima do grupo ou superior. Geralmente, pessoal, nós temos aqui, ó, nós podemos fazer 5 perguntas. Né? Você fala assim, ó, os funcionários faltam. Por quê? Né? Aí ele vai responder, porque tem jogo. Porque eles beberam ontem. Por quê? Né? Então vai chegar uma solução, mas como é que a gente tem que fazer? Né? Então, é isso. Muito bem. Né? Aí, em materiais aqui, ó. Né? Materiais. Faltam ingredientes. Mas por que faltam ingredientes? Mau armazenamento. Por que acontece isso? Uso inadequado do espaço. Né? Consequentemente, falta de treinamento das pessoas que trabalham. Né? Alta rotatividade de funcionários. Você não consegue treinar alguém para trabalhar nesse ambiente de maneira correta. Consequentemente, faltam ingredientes, né? Os pedidos são mal feitos. Então, tudo isso saiu daqui. Por que falta ingredientes? Por causa, né, que
um mau armazenamento. Tá? Então, é bem te dar todas as causas do problema, sem dúvida nenhuma, tá? Pessoal, nós fazemos isso, tá? Mas na manutenção, é assim, ó, não vou falar que a gente faz isso em todos os problemas. Exemplo, tá? Nós tivemos recentemente não, já dá mais um tempo. Já faz uns 5 meses, faz uns 5 meses, que nós tivemos um problema na moega de alimentação da caldeira. Nem sei se eu falei isso para vocês, acho que eu estava dando para vocês aí. E que ela estava desgastada, na cidade de manutenção, não foi uma surpresa, assim, né? Só que parou. Tipo assim, nós tínhamos programado, por exemplo, para fazer a manutenção em setembro, fazer a troca total, né? E ela não durou até setembro, ela parou em agosto, parou um mês antes do previsto, né, do planejado. Não do previsto. Fizemos a manutenção, fizemos tudo que podia ser feito, né? Nós reformamos quase inteira esse equipamento, né? Muito bem, mas não basta acontecer isso. Né? Como afetou a produção, né? Teve uma parada não prevista, afetou a produção e foi um... Né? A manutenção, nós se reunimos, toda a manutenção, né? Se reunimos e fizemos isso aqui. Fizemos um diagrama de causa e efeito do problema. Então, era um problema simples, pessoal. Era um transformador de talística, né? Que joga bagaço, né? Bagaço não, no nosso caso, joga cavaco, dentro da esteira da esteira que alimenta a caldeira. Igual de vocês aí. Basicamente, eu não fui lá, mas é igualzinho. Só que o que acontece? Né? Já estava gasto, né? A própria corrente da talística estava gasta, a engrenagem estava gasta, tudo isso. Só que nós não conseguimos fazer a inspeção embaixo dela, porque não tinha acesso. Né? A gente não conseguia, né? Não tinha acesso. Ela estava pegando embaixo na estrutura, nós não conseguia resolver, porque não tinha acesso para entrar embaixo. Né? Então, dentre essas depois de consertado o problema, foi feito todo um diagrama e foi proposto o seguinte, que precisava de quê? Criar um acesso na parte de baixo da moega, né? Para você fazer uma inspeção nas correntes, fazer uma inspeção total, né? Porque... E foi isso que foi feito. Na outra parada, quando foi feita essa melhoria, né? Para quê? Para que esse equipamento aqui, a gente consiga ter o quê? Uma manutenção, um controle, uma manutenção preventiva melhor. Tá? Então, ó, nós vamos ver aqui, ó, uma completinha sobre o problema aqui, que foi os pães. Então, ó, ele botou máquinas, mão de obra, métodos, materiais. Vamos lá. Então, ó, ele botou lá como possíveis problemas principais lá, né? Os fornos pequenos. Então, ele botou como os fornos pequenos aqui, ó. Falta de experiência, não há pessoal suficiente para a hora do pique, né? Alta rotatividade. Por que então? Por que tem isso aqui? Os fornos são pequenos. Consequentemente, é uma falta de experiência dos operadores. Mas por quê? A alta rotatividade de funcionários. Treinamento deficiente. Né? Não há pessoal suficiente para a hora do pique. A hora do gás, assim, falta pessoal. Então, isso é um problema. Tem o forno, mas falta pessoal. Os carros não funcionam. Manutenção deficiente. Se os carros não funcionam, o principal problema é a manutenção deficiente. Por que a manutenção deficiente? Salários baixos dos mecânicos, né? Sem dinheiro para conserto, você não tem verba para consertar o carro, sendo o carro até acabar com ele, né? Ou o mecânico picareta, né? O mecânico disse que arrumou e não arrumou. O pessoal, então lá, os funcionários faltam, né? Ele botou como principal. E os motoristas se perdem. Vamos começar com os motoristas se perdem, né? Então vamos lá. Não conhecem as ruas, né? De novo, a alta rotatividade de funcionários, né? Informações erradas. É lá perto da esquina da Casa Rosa. Aí chega lá, pintou a casa de verde.
Vou contar uma história para vocês, tá, gente? Ó, essa história é verídica e para vocês verem como é incrível. Isso não foi muito tempo, tá? Não é comigo, é meu sogro, por isso eu vou contar. Eu tenho certos parentes em Sorocaba, né? Então eu, tipo assim, eu sempre me virei bem, sem GPS eu vou quase todo lugar. Eu dou uma olhadinha no mapa antes e chego lá. Isso aconteceu bem lá nos primórdios do smartphone, quando ainda não é todo mundo estava meio habituado a usar maps, aquela história. Já existia o telefone celular, tudo, né? Só que era muito na base era lá, vai perguntando e chega lá, né? Então, o meu sogro, né? Quase todo ano, ele ia para Sorocaba, né? Lá na casa do parente dele, e o ponto de referência dele era uma placa, tipo um outdoor, de uma empresa era qualquer. Então, tipo assim, quando chegava naquela placa lá, quer dizer que tinha que pegar tal rua, tá, chegou. Muito bem. Aí foram lá, essa história que conta é minha esposa, porque eu não namorava ela ainda. É... Eles foram para Sorocaba um dia, né? Choveu, barbaridade, mas choveu demais, assim. Eles chegaram lá, cadê a porcaria da placa? Não acha a placa, não acha a placa, não acha a placa, se perderam em Sorocaba. Beleza. Conseguiram achar o caminho, né? Aí no outro dia, né? Na hora de ir embora, eles passaram de novo pelo caminho e viram que a placa, por causa do vento, tinha caído. Por isso que eles não acharam a placa. A placa estava lá, tinha caído. Né? Então, isso hoje em dia, devido à conectividade, né? A gente acha qualquer endereço aí. Qualquer coisa não acha, né? Mas assim, não era assim, né? Aqui. O motorista se perde, né? Informações erradas, né? Pressa, né? E treinamento deficiente. Funcionários faltam. Por que os funcionários faltam? Né? Não há trabalho em grupo. Né? A pessoa fica lá desanimada, não há trabalho em grupo. Pessoal, cada um faz o teu e se lasca com o trabalho do outro. O pessoal desmotiva e não vai trabalhar. Não há treinamento, não há cooperação, não há uma cultura da empresa para divisão de tarefas. Alta rotatividade de funcionários. Né? De novo, né? Por isso que os funcionários faltam, né? Que não tem funcionário. Não é que os funcionários não vão trabalhar, é que falta funcionário. Né? E por que tem uma alta rotatividade de funcionários? Porque o salário é baixo. Métodos, né? Nós temos lá como métodos alta rotatividade de funcionários, tratamento ruim para grandes pedidos, expedição insatisfatória, quer dizer que é pouca expedição. Então, por que a expedição é insatisfatória? Aumento da área de distribuição. Né? Se aumentou a distribuição, consequentemente, você começou a fazer um mau serviço. De novo, funcionários, né? Quando eu conheço a rua, né? Então, de novo, entra em métodos, né? Como é que é feita essa operação de entrega. Alta rotatividade, falta de experiência de novo, né? E assim por diante. Materiais, né? Que nós já vimos aqui. Então, pessoal, resumidamente, todo esse problema aqui, né? Qual que é o maior problema desse. A maior causa desse efeito aqui, né? É a falta de funcionários. É a falta de treinamento, falta de pessoa capacitada, né? Porque observa o seguinte: ou o cara que vai entregar não sabe a rua, né? Ou ele está desinteressado, ele não está mais trabalhando direito por causa do salário baixo. Aqui também, em todos os pontos, o principal problema é funcionário, né? Observa o seguinte: o forno é um problema, né? Só que é o seguinte: por que o forno nos outros dias da semana dá conta, né? Porque falta uma experiência, falta aqui um treinamento para utilizar esse forno. Os carros não funcionam, né? Aí beleza, mas aí tá falando de pessoas de novo, ó. Salários baixos do mecânico, você pega qualquer lugar para fazer a manutenção do carro. E assim por diante. Vou mostrar um aqui da nossa área para vocês. Deixa eu só achar um aqui. Peraí. Peraí que tá no outro pendrive. Peraí, gente. Vou achar aqui.
Não é da nossa área, mas vocês vão entender bem. Então, nós temos aqui um problema que todo mundo passa na vida, que nossa esposa reclama bastante, que é que a casa está bagunçada, né? Você pode arrumar a casa 10 vezes, que 10 vezes ela vai estar bagunçada de novo. Então, isso aí é um efeito, né? Esse efeito da casa bagunçada, né, tem lá, nós vamos usar os 6 métodos, categorias possíveis, né? O método, a máquina, medida, material, mão de obra, meio ambiente. Então, primeiro, né, a casa bagunçada, não há método, não há uma organização, não há uma cultura de quem tal faz tal coisa, de tal que dia, como é que não há divisão de tarefas, tá? Arruma quando dá. Tipo assim, igual eu disse, não existe um calendário. Ah, hoje eu vou arrumar sala e cozinha, amanhã eu vou lavar o banheiro e assim por diante. Ah, um dia eu vou fazer conforme está sujo. Não manter arrumado. Você arruma e não mantém arrumado. Não há rotina de arrumação. Então, quer dizer, tudo isso se resume em um só. Né? Não há um procedimento, não há uma organização, não há um método de como é feito a casa. A casa sempre fica bagunçada. Muitos móveis. Né? Então, quer dizer, tem tanto móvel que a sala, que mesmo que a casa fica bagunçada, porque tem muito móvel para limpar. Poluição visual. Né? O que é poluição visual, pessoal? Quadro, muita coisa penduricada é poluição visual. Utensílios espalhados. Né? Eletrodomésticos não funcionando. Você tem lá aquela televisão, aquela televisão de tubo, tá lá, que ninguém vai usar isso mais, ninguém vai comprar também. Não vai ver ninguém, e você não se desfaz dela. Né? Medida. Né? Falta diálogo com membros. Né? Falta uma conversa em todo mundo. A casa é um ambiente, todo mundo mora nela. Falta definir, divulgar método de afirmação. Envolver membros para que colaborem. Isso é uma medida. Meio ambiente. Não há consciência ambiental. O ambiente continua bagunça. Desperdício de água, tem a ver com o meio ambiente. Descarte correto de lixo. Tudo isso tem a ver com a casa bagunçada. Mão de obra. Não há divisão de tarefas e falta colaboração dos membros da família. Material. Falta utensílios organizadores. Falta, tipo assim, um lugar para você organizar a bagunça. Colocar os itens na prateleira, para colocar os livros espalhados. É isso que ele quer dizer. Falta lugar certo para guardar cada coisa. Você até quer guardar as coisas, mas não tem lugar para guardar. Falta utensílios de limpeza. E falta produtos de limpeza. Então, gente, aqui, lógico que ele está contextualizou de um negócio bem grande, né? Bem assim, problema bem. Deixa eu achar que tem um outro aqui. Peraí. Vou passar outro aqui. Ó, gente, daqui é mais fácil. Ó. Então, ó, nós temos, ó, suco ruim. O suco ruim aí do almoço, né? Então, nós temos, ó, máquinas e ferramentas, materiais, meio ambiente, mão de obra, método de medição. Por que o suco tá ruim? Utensílios da cozinha sujo. Né? Então, esse é um problema. Materiais. As laranjas estão podres. Né? É material para usar o suco. Que material você precisa fazer o suco? Né? A laranja está podre. E por que a laranja está podre? Fornecedores com baixa qualidade, tocagem mal feita, transporte descuidado. O meio ambiente, onde é feito. Né? A cozinha está suja. Né? Por que a cozinha está suja? Não temos faxineiro. Não temos material de limpeza.
Limpeza mensal da cozinha. É feita uma limpeza só mensalmente na cozinha. Ambiente desagradável, salário baixo, qualidade afastada, né? São esses. Por que não temos faxineiro? Por causa disso aqui, entendeu? Mão de obra. Quem prepara o suco tem pouca experiência. Método: não lavar as laranjas. Não é lavar as laranjas para fazer o suco. Preparar o suco com a casca de laranja junto. Então, como é feito? O procedimento podia ser melhor. E a medição: quem prova o suco não é um especialista. Né? Então, tipo assim, quem provou o suco falou que tá bom não é especialista. Entendeu? Tá ruim. Então, gente, ó, lembra isso? Ó, nós podemos utilizar isso aqui em qualquer problema. Então, nós vamos fazer um juntos agora. Né? Eu só vou botar aqui, o que eu ia falar? Vou botar, só vou colocar aqui no mudo, tá? Mas eu vou fazer o desenho, vocês vão ver o desenhando aí, que eu vou estar. Quando eu terminar o desenho do negócio aqui, aí a gente volta. Só um instantinho. Bom, pessoal, enquanto eu estava aí, eu tenho esse site que eu chamo canva.com, né? Ele tem pronto já, vários modelos, tá? Não precisa fazer aqui. Só vou, enquanto eu for com vocês, vai fazendo aqui. Então, aqui vai ser. Então, né? Então, que eu tô apanhando aqui, peraí. Então, vamos começar. Mão de obra. Nem que nós não usamos
Todas, tá? Só para obra. Medida. Material. Máquina. Método. Faltou mesmo nome, é meio ambiente, né? Meio ambiente. Muito bem. Pessoal, eu vou cobrar isso depois, tá? Então presta atenção. Gente, é o seguinte, nós vamos definir aqui um problema. Tá? Alguém quer dar uma sugestão de um problema? É à vontade. Pode ser qualquer problema. Eu queria que fosse um problema mecânico, mas pode ser outra coisa, tá? Nada? Meu Deus, hein? Tá bom, então. Eu causo o problema. Não. Vamos assim. Já sei. Já sei. Bomba da Dorna desalinhada. Muito bem. Então, esse é o nosso efeito aqui. Tá? Botei bomba da Dorna aí para vocês, né? Não sei exatamente o que é, mas vocês estão entendendo. Então, muito bem. Então, nosso problema é esse. Então, nós vamos efetuar aqui, ó, nós temos aqui, ó, vamos tentar o máximo de causas possível. Então, a gente vai começar com mão de obra, né? Por que a bomba da Dorna está desalinhada, né? Então, a primeira, alguém quer falar, alguém quer colocar alguma coisa sobre mão de obra, né? Por que a bomba da Dorna está desalinhada? Com a primeira. Pessoal, não quer dizer que é aquela lá, tá? É qualquer bomba, tá? Qualquer bomba que esteja desalinhada. Só botei Dorna aí para fazer um negócio com usina, tá? Mas não quer dizer que né? Qualquer bomba esteja desalinhada. Qual que é primeiro a causa da classificação mão de obra que a gente pode colocar? Mecânico desqualificado, professor. Sem qualificação. Ou tem sem treinamento, sem conhecimento. Assim. Falta de treinamento. Falta de treinamento. Muito bem. O mecânico ele faz lá seu trabalho, só que né, ele não foi treinado ou não foi treinado efetivamente para fazer isso. Por isso que a bomba está desalinhada. Né? Mais alguma coisa que a gente pode colocar aqui? Mão de obra, gente, é pessoas. Por que pessoas fazem trabalhos, às vezes, mal feitos? Pode ser sincero, gente. Professor, por estar sozinho também, falta de... Pressa em fazer o serviço. Pressa. Falta de vontade. Falta do quê, Sidney? Eu não ouvi. Falta de vontade de fazer. Isso. Vamos aí, vamos. Falta de equipamento também? Não. Equipamento já falou que é em outro lugar. Nós estamos só falando aqui sobre mão de obra. Pessoas, né? Peça. Né? Aí o pessoal aí falou assim, falta de vontade, né? Eu acho que a palavra certa é apagando ela. Comprometimento. Tá bom já. Pessoal, tem outras coisas que a gente poderia colocar, né? Qual que é? Salário baixo, né? Rotatividade de pessoas. Você não tem... Tá? Tudo a ver com mão de obra. É a pessoa que vai lá fazer. Nós não estamos falando de ferramenta, de como que ela fez, se tem equipamento, não é isso. É ela, a pessoa que vai lá fazer. Tá?
Porque é o seguinte, se ela fosse treinada, né, ela ia fazer um trabalho melhor. Se ela tivesse tempo, ela ia fazer um trabalho menor. E se ela tivesse comprometimento, porque ela foi treinada e sabia da importância, ela também faria uma importância menor. Se ela tivesse sendo recompensada da maneira que ela esperava, também ela faria um jeito melhor, né? Mas assim já tá bom, o monte de obra tá tranquilo. Vamos lá. Material. Pessoal, material é isso aqui, tá? O material é a bomba, lá, as partes da bomba. Então, já falamos sobre. Então, eu vou dar um exemplo de material para vocês entenderem o que é, tá? A bomba da torre está desalinhada. Parafusos. Parafusos frouxos. Tá? Por isso está desalinhado. Aí, vou pegar um outro exemplo aí, que foi o que tubulação forçada, né? Aí a gente pode botar mais. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém já entendeu? Base da bomba com problemas? Base da bomba com problemas. Pode ser. Uma outra coisa que pode ser acoplamento instalado incorreto, né? Também pode ser. Beleza, muito bem. Já tá já pegado também o fio da meada aí. Agora você fala sobre máquina, tá? Máquinas e ferramentas, tá? Aqui vai entrar. Aí sim, tipo assim, primeira coisa de máquinas e ferramentas. Falta de. Eu vou botar instrumentos, tá, pessoal? Aí tipo, instrumentos assim pode ser qualquer um, tá? Mas falta de instrumentos. Pode ser analisador, pode ser. Falta de instrumento. O que mais pode ser? A máquina. Máquinas e ferramentas. Mais um, pelo menos, gente. Mais um. Professor, a qualidade do material que fica comprado dos componentes. Muito bem. Serve sim. Eu vou colocar aqui, ó. Qualidade. Nós volta mais para isso. Medida, tá? Medida, pessoal, é algo que tem que ter um padrão. Então, aqui eu vou falar um. Ó. Não conhecer as. Como é que chama? Critério não conhecer as tolerâncias. Não conhecer as tolerâncias, tá? Uma outra coisa. Não conhecer. Não vou botar, deixa só as tolerâncias, pessoal. As tolerâncias, pessoal, é não conhecer as tolerâncias do alinhamento
não conhecer as tolerâncias de quanto aquele acoplamento resiste, tá? Essa é a medida, tá? Não, aí tem, tipo assim, ó, não saber utilizar instrumentos de medição, também, né? Você tem lá, você não sabe usar, tudo bem. Método, pessoal, agora sim, tá? Agora a gente vai falar sobre método, é como que é feito, né? Realizado com a utilização de régua. Vou dar um exemplo, tá, gente? Então, ó, é feito usando a régua, tá? É lógico, então a probabilidade dessa bomba ficar desalinhada é grande, né? O segundo efeito do método, né? De novo, né? Não há padronização entre os mecânicos, né? Cada mecânico faz de um jeito e acha que cada um deixa do jeito que acha que tá bom, né? Isso na medida aí também não pode não se importar com a gravidade? Não, de novo, fala de novo, Paulo. Paulo, eu não entendi. Pode repetir? Não se importar com a gravidade, porque Ah, sim, aqui eu entendi. Então, ó, então serve assim, ó, não levar em consideração as variáveis do processo, né? Quais são as variáveis do processo? A rotação da máquina, né? A vibração da máquina, né? Então, isso aqui entra na medida também. Meio ambiente, né? Então, a bomba está desalinhada, né? Por quê? Ambiente úmido. Nossa, úmido tá escrito. Caralho. Oh, meu Deus. Ambiente úmido. Né? Esse ambiente úmido causa deterioração da base, né? E causa assim um desalinhamento, né? Outra coisa que pode ser aqui, ó, no meio ambiente, ó, no meio ambiente eu vou colocar aqui e vou entrar aqui em material, tá? Só para vocês verem como é grave às vezes, né? Então vamos imaginar assim, ó, que né, temos lá ambiente contaminado. Vamos botar assim contaminado, tá? Daí não vou falar sobre o quê. Aí, por exemplo, o ambiente é contaminado. Aí, material, pessoal, vou copiar um aqui, ó, para vocês entenderem. Material, né? Falta de EPIs adequados. Falta de EPIs adequados. Tá? Então, por que não consegue alinhar aquela bomba direito? Porque o ambiente é contaminado, mas não tem EPI para entrar lá. Né? Ou naquele dia não tinha EPI, né? Tá? Lembrando, pessoal, isso aqui não tem nada a ver com vocês, tá? Só deixar bem claro. esse meio ambiente aí não pode entrar o cenário modificado, não? Tipo, teve aquele caso lá que foi trocada a junta, aí já mudou tudo o cenário. Não, entra aqui em máquinas e equipamentos aqui. Entra na própria máquina daí. Aí poderia entrar aqui, tipo assim, ó. Mudança. Vamos botar assim, ó. Mudanças ou mudanças Comportamento. comportamento entra em mão de obra, porque tipo assim, ó, aqui, ó, aquilo que aconteceu lá é entre comprometimento, porque é o seguinte, se você sabe entre comprometimento e falta de treinamento, se você sabe que
vai puxar tudo aquilo na bomba, você não podia ter feito aquilo. Então entra em comprometimento e falta de treinamento, né? Que foi puxou Substituição de componentes? tudo. Mas quem fez não foi o mecânico. Não, então aqui então entra em método. Porque é o seguinte, porque ó, não há no método descrito que toda vez que há toda vez que a produção mexe na bomba, o mecânico que conferir o alinhamento. Porque não é função da produção ir lá e conferir o alinhamento. É função dela manter o alinhamento. Né? Então, são duas coisas. Só que o mecânico deveria, depois de ir lá, conferir o alinhamento, porque se a gente sabe que vai puxar. Então, aqui entraria em método. Né? Entraria, não há padronização entre os mecânicos. Né? Ou vamos botar mais uma aqui. Ó. Aproveitar. Ó. Vamos botar a produção, tá? Mas não. Vou botar a operação. Operação. Peraí, não é interferir, peraí, a palavra certa é. Eu tô lembrando, a produção, ela. Oi, meu Deus. Vou botar aqui entre parênteses, mas não é isso que eu queria escrever, não. Então, eu botei essa palavra aqui, mas não é mexe, não, é intervém. Vamos botar assim. A produção faz o trabalho dela lá, de fazer limpeza, ela intervém lá, né? Só que depois que ela intervém, ela não informa, não tem assim, por exemplo, o ideal seria, né? A produção foi lá, fez aquele trabalho lá de limpeza dos trocadores, né? Tudo, o trabalho dela, foi designado para ela, fez toda aquela montagem lá. Com certeza, quem fez a montagem depois percebeu que houve uma mudança no jeito que estava montado antes. Essa mudança deveria ser informada, né? Ó, nós fizemos lá, só que deu uma mexida. Né? Então é isso que está no método. Né? Meio ambiente, está aqui a medida, mão de obra, material, máquina. Muito bem. Pessoal, agora, alguém quer falar alguma coisa? Ou não? Eu ia falar no meio ambiente a vibração também. Meio ambiente entra em medida. Variáveis. A vibração é variável. Porque a vibração sempre vai existir. O motor sempre vibra. Muito bem. Nós temos uma coisa assim, que nós não levamos em consideração, tá? Que é aqui, ó. Em máquina, né? Peraí, aqui, ó. O professor, motor vibra, mas e se a base vibrar? Não, mas aí já tá aqui. É meio ambiente, não é? Não, é máquina. Não, porque... Não, pode ser, mas eu falo assim, na hora que teve uma matéria que eu estudei no AVA, e no escama, espinha de peixe aí, no meio ambiente, entra a vibração de equipamento. Bom, eu li lá, né? Não, tudo bem, não. Eu não estou falando que você está errado, nem tipo assim, eu só acho que, por exemplo, a base da máquina, se a gente for falar da base, né, ela pode entrar em meio ambiente, a base está solta. Se a gente falar da vibração da máquina, é lá em medida ou na própria máquina, não em meio ambiente. A base da máquina entra em meio ambiente, eu acho. A vibração natural da máquina entra em máquina. Professor, e tipo, falta de líquido? Habitação. Vai entrar em método. Habitação. Porque, de novo, método, pessoal, é como você utiliza essa ferramenta, como você utiliza essa máquina e tudo isso. Né? Então, se você deixa essa bomba sem líquido, cavitando, né, você vai afetar a sua vida útil. Eu ia falar isso aqui, eu ia botar aqui ó, em máquina, ia colocar aqui agora,
Ia botar desgaste natural. Porque as coisas se desgastam. Tipo assim, o rotor se desgasta e há uma vibração. Tá? O que eu quero dizer agora, vocês vão fazer um individual. Cada um vai fazer o seu. Aí. Tá? Eu vou passar o problema, vocês vão fazer. Nós vamos aqui conversando, tá? Não vou dispensar vocês. Eu vou dispensar vocês só alguns aí, porque o pessoal que quer fazer a prova, beleza. Mas o pessoal que vamos fazer junto. Vou passar um problema para vocês. Mecânico de novo, tá? Mais simples um pouquinho. Então, vamos apagar isso aqui. Então, vamos criar outro. Vamos criar aqui. Mas aqui é Pro. Pessoal, prestem atenção, tá? Eu vou contar uma historinha e nessa historinha a gente vai fazer sobre essa historinha. Então, nós temos a seguinte situação, tá? Nosso problema é o seguinte: nós temos uma esteira transportadora, tá? Nós temos uma esteira transportadora aqui, né? Simples, né? Simples. Né? Composta aqui por um eixo de um lado, um eixo do outro, né? Dois mancais, né? Cada lado, simples, sem nada. Está acontecendo o seguinte, tá? Tá vendo um desgaste, né? Nesse eixo aqui, ó. Desgaste. Tá? Prematuro. Vou trocar, vou botar no rolamento aqui. No rolamento, lado, Então é o seguinte, nós temos uma esteira transportadora, né? Pequena, tá? Ela transporta pedra e areia, tá? Lembra disso. Ela funciona o tempo todo, 24 horas por dia, não há parada, não há plano preventivo, tá? Não há manutenção na área, tá? Mas não há uma rotina de manutenção, tá? O que está acontecendo é que um lado desse mancal aqui, né, que é composto lá, temos aqui um mancal, o eixo, né, do outro lado, o outro mancal, né? Então, um mancal aqui está superaquecendo, né, e está danificando o rolamento, do outro lado não está, tá? Do lado do motor aqui, do motor. Então, esse é o problema de vocês. A partir desse problema, vocês vão fazer aí no papelzinho, muito bonitinho, isso aqui, utilizando o padrão que a gente viu. Cadê aqui? Achando aqui. Vocês copiaram. Utilizando esse padrão. Cadê? Vou só achar aqui de novo. Peraí. Tá? Utilizando esse padrão aqui, ó. Método, mão de obra,
material. Cadê? Aqui. Utilizando esse padrão aqui. Método. Oh, meu Deus do céu. Método, mão de obra, material, medida, meio ambiente e máquina. Tá? Vamos fazer isso aqui. Esse desenho, não precisa ser igualzinho a esse, só faz a linha. Só faz a linha. O efeito é esse. Quebra prematuro. Desgaste prematuro no rolamento do mancal. Tal. Tá? Esse aqui. Tá? Eu vou dar para vocês aí. Não, mas vamos conversando, tá? Vocês vão fazendo e vão conversando. Eu não vou dar tempo, não. Vamos fazendo e vamos conversando, tá? Façam dessa maneira. Método, igual tá aqui. Método, medida. Nós vamos falando aí, tá? Quem quiser ir comentando, pode comentando. Vão entregar? Não. Deixa isso no caderno de vocês como atividade, tá? Não precisa me entregar. Mas deixa no caderno, porque eu vou dar uma dica. Deixa no caderno. Não dá o John sem braço e fala que tá fazendo, mas não tá fazendo, não. Vai na minha que você brilha, tá? Perguntas? Por enquanto, não, né? Tô aqui.
Pessoal, chamado. Adriano, Presente. Antônio, Presente. Haroldo, Presente. Carlos Alberto, Presente. Alves, Presente. Fernando, Presente. Heitor, Presente. Leandro, Presente. Leonardo, Presente. Lucas, Presente. Paulo José, Paulo Roberto, Presente. Pedro, Presente. Sérgio, Presente. Aldenir, Presente. Wallace. Presente. Estou aqui também, professor, agora já, tá? Ah, tá, mas eu tinha colocado aqui. Tranquilo. Beleza. Pessoal, então, ó, façam aí com calma, o melhor que vocês puderem desse trabalho aí, tá? Deixem no caderno, igual eu falei. Na segunda-feira eu retorno essa matéria aí e a gente conversa mais sobre essa atividade que vocês estão fazendo. O pessoal que vai fazer a prova, recomendo fazer a prova agora. Terminem aí, eu vou terminar a aula já. Vocês façam a prova. O pessoal que não conseguiu a nota lá, já mandou a prova da recuperação, já faça a recuperação, tá? Se quiserem alguma ajuda na recuperação aí, uma pergunta de recuperação que querem com dúvida, vocês podem mandar para mim que eu auxilio vocês a responder, tá? Na recuperação. Na prova, na primeira prova, não. E é isso, tá? Quem fez, parabéns. Quem não fez, continue, faça agora. A gente se vê sábado aí pro pessoal, a turma de sábado. Tenha uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Beleza, boa noite.